Então agora vamos falar aí de mais um capítulo do livro, né, de análise exploratória, a nossa exploração dos dados. Essa é uma etapa importantíssima em qualquer projeto de ciência de dados, porque ela vai nos ajudar a conhecer os dados que a gente vai trabalhar, a explorar os dados, como o próprio nome já diz, e também a achar inconsistências. Então, às vezes, teve algum erro na importação dos seus dados, existem observações, por exemplo, que não fazem sentido, né, com valores fora da amplitude que seria razoável. Por exemplo, você acha algum produto ali com preço zero, preço de 10 centavos, quando aquele valor ali é muito irreal para o que você está trabalhando. Então é muito útil, né, fazer essa exploração dos dados para você encontrar alguns erros, possíveis erros que podem ter na sua base de dados, isso é comum, pode acontecer, e também para você conhecer melhor os dados, ver as variáveis que você está trabalhando, conhecer melhor sobre cada variável. Então, apesar de ser muito simples, a análise exploratória ela é importantíssima aí, ela antecede todo o trabalho, né, de inteligência, de machine learning, de qualquer projeto. E também, mesmo que você não vai fazer um aprendizado de máquina, né, um machine learning, você vai fazer algum teste estatístico, seja o que for que você for trabalhar, né, mesmo para fazer uma análise descritiva dos dados, você vai passar por essas etapas aqui que eu vou falar nesse vídeo. Então, vou usar aqui um conjunto de dados famoso aí na ciência de dados, que é o conjunto de dados íris, que tem 150 flores diferentes, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouco desse conjunto de dados. Então, né, deixa eu mostrar por aqui que vai ficar bem mais fácil. Então esse daqui, né, é uma parte aí do nosso conjunto de dados. Beleza, ele fala que o comprimento da sépola, o comprimento da pétala e a largura de cada flor, né? Cada observação aqui é uma flor e aqui no final a espécie da flor. Então beleza, vamos supor que esse é o nosso conjunto de dados que a gente vai usar aqui para fazer a nossa exploração dos dados. Então primeiro vamos ver o nome das colunas, né? Quais são os nomes das colunas. Ali a gente já viu, mas caso, vamos supor, você vai trabalhar aí com um conjunto de dados que tenham mais de 100 variáveis diferentes. Então, é importante você conhecer o comando names, que ele vai falar os rótulos aí, quais são os nomes das colunas que você está trabalhando. Beleza? Então, é com esse comando aqui, names, que você vai aplicar aí no seu conjunto de dados para saber o nome das colunas. E agora, para saber a estrutura do seu conjunto de dados, é um comando muito simples, 3 letrinhas só, str. E aí você vai vir, né, vem do inglês, estrutura. Então, com esse comando, você já consegue ver toda a estrutura aí do seu conjunto de dados. Então, eu tenho um data frame com 150 observações, são 5 variáveis. A primeira variável é o comprimento da sépola e ela é uma variável numérica. E aí aqui eu tenho as primeiras observações dessa variável. Tá? Então, a mesma coisa para a segunda variável, para a terceira, para a quarta. E aqui na quinta variável é uma variável que não é numérica, igual às outras anteriores. Ela é uma variável categórica, né? Então, ela é classificada no R como fator e ela tem 3 níveis, que são as 3 espécies possíveis de flores aqui desse conjunto de dados, que é a setosa, versicolor e uma terceira que eu esqueci o nome e não está aqui agora também. Então, essa aqui é a variável espécies do nosso conjunto de dados, é uma variável categórica que aqui no R ela é tratada como fator. Beleza? Então, vimos aqui como ver a estrutura do nosso conjunto de dados. E agora a gente pode ver o começo e o final do nosso conjunto de dados. Então, para a gente ver o cabeçalho, a gente vai usar o comando head, e aí eu vou colocar aqui o nome do conjunto de dados, e aí o head ele vai ver as 6, né, o padrão, ele vai ver as 6 primeiras observações do nosso conjunto de dados. Então, as 6 primeiras linhas são essas daqui. Então, é muito bom a gente usar isso aqui para ver se importou direitinho. Né? Eu posso também escolher quantos eu quero. O 6 é o padrão, é o default dessa função head. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, 10, se eu quiser ver as 10 primeiras. Então, ele vai me retornar as 10 primeiras linhas. Se eu não colocar nada, ele vai retornar as 6 primeiras. E eu vou usar o comando tail para ver, né, o rodapé
dos meus dados, do meu conjunto de dados. Então o head vai ver o cabeçalho e o tail, que quer dizer rabo, né, como se fosse o rodapé mesmo aí dos dados, as últimas observações do meu conjunto de dados. E agora eu vou ver aqui a frequência. Por exemplo, eu quero saber quantos exemplares eu tenho de cada espécie. Então vou usar aqui o método tradicional, que é usando a função table. E aí eu vou colocar aqui Iris, que é o nome do conjunto de dados, e vou escolher uma coluna para eu ver a frequência das observações. Então vou usar uma variável categórica aqui nesse exemplo para medir a frequência de cada espécie. Então aqui, por exemplo, eu tenho 50 observações, 50 flores que são da espécie setosa, 50 versicolor e 50 virgínica. Então tá bem dividido aí, 50 de cada espécie, beleza? Então eu fiz aqui usando a função table. Uma outra forma de fazer essa exploração da frequência é usando a biblioteca dplyr, que a gente já usou aqui várias vezes. Então a gente pode usar uma outra função aqui. Eu vou pegar o conjunto de dados, vou usar o comando pipe aqui e vou usar aqui o count. E aqui eu vou colocar qual o nome da variável. Então, espécies, né? Só confirmando aqui, tá com S maiúsculo. Então, beleza. Eu vou colocar aqui, então, para contar pela variável espécies, né? Pela variável espécies do conjunto de dados Iris. Uma outra forma de calcular, então, a frequência é usando a biblioteca dplyr, e a gente vai usar aqui a função count. Então, eu vou atribuir, né, o conjunto de dados na função count aqui e calcular pela variável espécies qual a frequência de cada categoria aí da variável espécies. Então, beleza, é uma outra forma de fazer isso. E agora, por último aqui, existe uma função que vai calcular todas as estatísticas descritivas de um conjunto de dados aí que a gente definir, que é a função summary. Então, eu vou colocar aqui essa função, escolher o conjunto de dados, e aí ele já calculou aqui para cada variável o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o máximo, que são estatísticas descritivas aí de cada variável. Quando a variável é categórica, como a variável espécies, ele calculou a frequência aí de cada variável, né? Porque ele não pode calcular mais do que isso, não tem como calcular primeiro quartil de uma variável categórica, por exemplo. Então, ele calculou só a frequência e essa é a função summary, que nos dá aí um resumo de estatísticas descritivas para o nosso conjunto de dados. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente pode usar também gráficos na nossa análise exploratória para a gente fazer de forma bem completa. Beleza? Valeu!